Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida. Eu vou ser bem rápido de meu objetivo. Em Jeremias capítulo número 2, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, versículo número 4. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me afastassem e deixassem a mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando eles mesmos próprios sem valor. Eles não perguntam onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito. Ele nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Irmãos, olha que interessante, vou resumir. Em Jeremias capítulo número 2, a Bíblia diz que Jeremias ele ainda é levantado quando ainda era jovem. E Jeremias vai se levantar como profeta do Senhor para advertir o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Por quê? Porque o povo de Judá e o povo de Jerusalém tinha abandonado o Senhor, estavam adorando Baal, Baalins, estavam adorando outros deuses, estavam adorando ídolos. Escuta só, aí Deus falou assim, que falta os seus antepassados encontrarem em mim para que se afastasse. Deus falou assim, será que o problema sou eu? Para vocês se afastarem de mim? Que falta vocês acharem em mim para me abandonar? Eita glória! Só que escuta só, olha que tremendo, Deus falou assim, no versículo número 6, eles não perguntam por mim. Onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, uma terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém vive e ninguém passou. Irmãos, olha que interessante. Deus falou assim, os sacerdotes, os líderes, nem perguntam mais por mim, onde está o Senhor? Por quê? Porque o povo tinha abandonado o Senhor, e eles nem sequer se perguntavam mais pelo nome do Senhor. Filho, quantas pessoas hoje abandonaram o Senhor, nem sequer se perguntam mais por Deus, irmão. Só que escuta só, olha o que Deus falou, eu conduzi vocês pela uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e de trevas, pela terra onde ninguém passa e onde ninguém vive. Que terra era essa? Deus estava falando do deserto. Eu conduzi vocês por uma terra de seca, pela uma terra de trevas, pela uma terra onde ninguém passa e onde ninguém vive. Então percebe que o povo tinha passado por uma terra onde ninguém passou, tinha habitado uma terra onde ninguém habitou. Filho, eu servir a Deus é passar por aquilo que ninguém passa. Você está entendendo, filho? Tem gente que não entende. Por quê? Porque, filho, só quem serve a Deus passa o que ninguém passa. Pode perceber o que Deus falou para o povo. Vocês passaram por uma terra onde ninguém passou. Vocês habitaram uma terra onde ninguém habitou. Escuta só, filho, ninguém passava por aquele deserto, mas vocês passaram. Eita glória, filho, servir a Deus é passar por coisas que ninguém passa, filho. Tem gente que não entende que a gente passa, porque não serve a Deus, filho, só quem serve entende. Só que escuta só, olha que negócio tremendo. Aí Deus falou assim, embora vocês passaram por uma terra onde ninguém passou, eu trouxe vocês a uma terra fértil. Que terra era essa? A terra de Canaã. Então, ou seja, passou por terra seca, passaram por densas trevas no deserto, mas eu levei vocês a uma terra fértil. Primeiro teve que passar por uma terra onde ninguém passou, para depois alcançar a terra prometida. Só que escuta só, olha que tremendo. Aí Deus falou assim, os sacerdotes nem perguntam pelo Senhor, os líderes nem mais se perguntam por mim, os profetas estão profetizando por Baal. Filho, quando o povo alcançou a terra de Canaã, a terra da promessa, a Bíblia diz que os sacerdotes nem sequer perguntavam mais pelo Senhor. Abandonaram o Senhor, viraram as costas para Deus. Aí Deus fala assim, irmãos, olha que tremendo. Olha o que Deus fala no versículo número 10. Atravessem o mar do litoral de Chipre. Veja, mande observadores a Quedar. Repare de perto. Veja se já aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, embora eles não sejam deuses. Olha que tremendo, irmão, segura isso aqui. Mas o meu povo trocou sua glória. Olha o que Deus falou, presta atenção. No versículo número 10, Deus falou assim, vão lá, atravessa o litoral de Chipre e mande observadores a Quedar. Filho, Deus está mandando o povo onde? Em Quedar. Quedar, ela é um deserto da Arábia. Manda eles ir lá. Veja se já aconteceu alguma coisa assim. Eles nem sequer são deuses, mas eles não trocam. Então olha que tremendo, olha o que Deus falou. Vai lá observar. Aqueles homens, eles são idólatras. Eles adoram ídolos de madeira, ídolos feitos pela mão do homem, mas eles não abandonam. Mas vocês me abandonam. Eita glória. Olha que tremendo, irmão. Não vou repetir isso aqui. Olha o que Deus falou. Vai lá ver. Eles adoram ídolos. Nem sequer são ídolos, mas eles são fiel ao ídolo deles. Mas vocês que me conhecem me abandonam. Vocês trocam minha glória por coisas inúteis. Eita glória. Irmãos, às vezes nós criticamos os católicos porque adoram imagem.
E de fato eles adoram, e não são deuses, mas eles são fiel àquilo. E nós que conhecemos o Senhor e abandonamos. Eita glória! Era mais ou menos isso que Deus estava falando para o povo lá. Eles adoram ídolos, pedaços de madeira. Embora não são deuses, mas eles não trocam. Mas vocês que me conhecem me abandonam. Eita glória! Aleluia! Filho, quem abandona Deus é o próprio povo dele. Só que escuta só, olha que tremendo. Aí Deus fala assim: mas meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Deus estava falando assim, ó: o povo lá não abandona o ídolo deles, mas vocês abandonam a mim para viver adorando ídolos inúteis. Vê lá se alguma nação abandona os ídolos deles. Eles não trocam os ídolos deles. Você não vê Amorreu abandonando, você não vê Jebuseu, você não vê, filho. Agora você vê o povo de Deus virando as costas para o Senhor. Eita Jesus, filho, Deus não espera nada de quem já é do mundo, porque já é do mundo que já é do mundo, filho. Mas Deus estava falando que o meu povo está trocando a minha glória por deuses inúteis, se prostituindo por Baal, Baalins. Olha que tremendo, filho. Aí Deus fala assim, no versículo número 13. Olha o que Deus disse, irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que Deus falou: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram próprias cisternas, cisterna rachada, que a água não se detém. Olha o que Deus falou: vocês cometeram 2 maldades. Vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva, para cavar o que? Cisternas, cisterna rachada, que a água não se detém. Por que que Deus comparou o povo dele como uma cisterna rachada? Sabe por quê? Porque, filho, o povo tinha abandonado o Senhor, que é a fonte, para viver atrás de poço. Aí Deus falou assim: vocês me abandonaram, agora estão cavando cisterna rachada, que a água não se detém. Por que a água não se detém? Porque uma cisterna rachada, a água vai vazar. Vocês estão tentando se preencher sem mim, mas continua vazio. Vocês estão com essa cisterna rachada, que a água não se detém. Então percebe, vocês estão tentando encher, mas não conseguem sem mim, porque vocês são uma cisterna rachada, que a água não vai se deter. Eita glória, filho, pode perceber, você sem Deus não consegue ser preenchido. Não adianta se prostituir, não adianta beber, não adianta fumar, não adianta fazer coisa errada sem Deus. Não vai se encher, filho. Eita glória, aleluia. Olha o que Deus falou, irmão, pelo amor de Deus. Olha o que Deus disse: vocês são uma cisterna rachada. Por que que Deus estava comparando o povo dele como um poço rachado? Porque o poço rachado, o povo de Judá estava jogando água naquele poço, mas era rachado. A água vazava, a água não conseguia ficar ali porque estava rachado. Até tentava se encher sem Deus, mas não conseguia. Aleluia! Você sem Deus não consegue ser preenchido sem Ele, filho. Eita glória! Aleluia, Deus! Eu vou falar, Jesus. Olha que interessante. Eles abandonaram o Senhor para viver atrás de poço, filho. Abandonaram a fonte para viver de poço. Eita glória! Aí Deus falou assim: vocês são como esse poço rachado. A água não se detém, não adianta tentar se preencher sem mim, vai continuar vazio. Pode perceber, você foi pra balada, você fumou, você prostituiu, fez tudo sem Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: tá preenchido? Eita glória, filho, só o Espírito Santo pode preencher o homem. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Aleluia, Deus. Olha que negócio interessante, irmão. Olha o que Deus falou pro povo: vocês me abandonaram, tentaram cavar uma cisterna rachada, que a água não se detém. Estão tentando se preencher sem mim, mas não vão conseguir. Não adianta, filho. Sem Deus o homem não é nada. Filho, sem Deus a gente não é nada, filho. Eita, você quer ver uma coisa? Olha que interessante, o que Deus falou? Vocês estão tentando cavar uma cisterna, preencher uma cisterna, mas ela é rachada. A água não vai se deter. Não adianta tentar se preencher sem mim. O filho perdido, quando se afastou do pai, conseguiu viver longe do pai? Não conseguiu viver. Jesus contou na parábola do filho perdido. Lembra? O filho se afastou de perto do pai. Pai, quero a minha parte da herança, o pai deu. Só que longe do pai, o filho não soube viver. Gastou dinheiro, gastou tudo. Veio uma fome. Quando veio a fome, quando ele começou a cuidar dos porcos, ele lá no chiqueiro foi se lembrar do pai. Falou: quantos empregados tem comida de sobra na casa de meu pai? Então, ou seja, filho, tentou se preencher também. Seu pai não conseguiu. Viveu longe do pai. Olha o que aconteceu com ele. Eita Jesus, não adianta, filho. Não adianta viver sem Deus. Você não consegue, filho. Quem é escolhido dele mesmo e se afasta, não consegue viver longe do pai. Só que uma coisa que eu acho interessante, eu vou resumir.
Olha o que Deus falou no 17. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu? A você abandonou o Senhor, seu Deus? Agora, por que vocês vão no Egito beber água do Nilo? Por que vão à Síria beber água do Eufrates? Olha o que Deus falou. Não foi vocês mesmos responsáveis pelo que está acontecendo com vocês? Irmão, vou repetir esse versículo. Olha o que Deus disse. Não foi vocês mesmos responsáveis pelo que aconteceu a vocês? Vocês abandonaram o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? O que aconteceu com vocês foi vocês mesmos responsáveis. Vocês quis me abandonar. Por isso estão aí, ó, passando por isso, porque vocês me abandonaram. Foi vocês, filho. O filho perdido passou por necessidade porque foi ele mesmo que decidiu sair de perto do pai. Foi você que decidiu abandonar Deus. Por isso está passando o que está passando, filho. Deus não é culpado pelas nossas atitudes. As nossas atitudes, filho, traz consigo consequências. E enquanto as consequências vier, vocês vão entender que foi vocês mesmos que foi responsável por isso. Foi você mesmo, filho. O que está acontecendo com você, foi você mesmo o responsável. As suas atitudes. Aí Deus falou assim, olha que tremendo, irmão. Olha o que Deus disse no versículo de número 18. Agora, no 19, olha o que Deus disse. O seu crime o castigará, a sua rebelião. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus falou. Agora vocês vão ver como é amargo viver sem mim. Vocês verão como é ruim viver sem mim por me abandonar. Vocês vão ver como é levar uma vida amarga sem mim. Filho, levar uma vida sem Deus é levar uma vida amarga. Eu vou te provar pessoas na Bíblia que viveu sem Deus e ficou amargo. Primeiro homem, Saul. Saul não preservou a presença de Deus, ele perdeu. A Bíblia diz que Deus tirou o Espírito Santo de Saul e Deus mandou um demônio para atormentar Saul. Saul estava no trono atormentado, então ele viveu sem Deus, levou uma vida amarga. O filho perdido também saiu de perto do pai e começou a passar necessidade, levou uma vida amarga longe do pai. Filho, o povo de Israel também e Judá abandonaram o Senhor, agora estão levando uma vida amarga. Filho, viver sem Deus é levar uma vida ruim, filho. Eita glória! Não adianta, filho, viver longe dele. Quem é escolhido de Deus mesmo, filho, e abandona o Senhor, só tragédias alcançam ele. Por isso que a Bíblia diz que, lá em Deuteronômio, se vocês desobedecer, maldição vai alcançar vocês. Foi por isso que está acontecendo isso com o povo de Judá e com o povo de Jerusalém. Eles tinham abandonado o Senhor, está adorando a Baal, adorando ídolos. Só que escuta só, eu vou finalizar, eu vou ser rápido. Olha o que Deus disse no 27. Pois vocês dizem, a madeira é meu pai, e a pedra você me deu a luz. Vocês viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade vocês dizem, venha nos salvar. Onde estão os deuses que vocês fabricou para si? Que eles venham nos salvar, se puderem salvar na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como a cidade ou o povo de Judá. Olha o que Deus falou, peraí. Vocês estão dizendo para um pedaço de madeira. Vocês dizem para um pedaço de madeira, você é meu pai. E vocês dizem para um pedaço de pedra, você me deu a luz. Mas na adversidade vocês vêm a mim e dizem, venha me salvar. Aí Deus falou assim, onde estão os seus ídolos? Eita glória, eu vou falar, vocês até me abandonam. Agora que a adversidade bate, vocês vêm clamar a mim. Vocês não disseram que um pedaço de madeira é seu pai. Mas quando a adversidade bate na tua porta, vocês vêm recorrer a mim. Recorra aos seus ídolos. Por que eles não vêm salvar vocês? Porque são ídolos de madeira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não tem fôlego de vida. Tem boca, mas não fala. Mas na adversidade, é a mim que vocês vêm. Vocês até me abandonaram. Vocês estão idolatrando. Só que na adversidade, vocês vêm recorrer a mim? Cadê? Aonde estão os ídolos? Eita glória! Não adianta, filho. Olha o povo. Estava idolatrando. Estava adorando um pedaço de madeira. E dizendo que o pedaço de madeira era o pai deles. Só que na adversidade, é o Senhor que eles veem clamar. Porque o ser humano é assim, filho. Na adversidade, na dificuldade, é a Deus que recorre. Aí Deus fala assim, cadê? Onde estão os seus ídolos? Eita glória! Olha o que Deus falou, irmão. É muito forte isso. Só que uma coisa que eu acho interessante. Você vai ver que Deus, Ele fala assim. Olha que tremendo. Olha que forte isso, irmão. Cadê? Chama lá os seus ídolos. Por que vocês vêm correr a mim na adversidade? Eles não são os seus deuses e não podem salvar vocês? Olha. Aí Deus fala assim. Olha o que Deus diz. Por que vocês fazem denúncia contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declarou o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo.
Eles não aceitaram a correção. Uma espada tem destruído, e os seus profetas como um leão devorado. Olha o que Deus falou. Eu tentei corrigir vocês, mas vocês não me deram ouvido. Eu enviei meus profetas para advertir vocês, mas vocês não aceitaram a correção. Filho, a Bíblia diz em Hebreus que Deus corrige e castiga todo aquele que aceita como filho. Deus estava corrigindo o povo por amor, só que o povo não tinha dado ouvido. Deus mandava profeta após profeta para advertir o povo dele, só que o povo não dava ouvido. E hoje isso não é diferente. As pessoas não querem ouvir a correção. A Bíblia diz em 1 Timóteo que no final dos tempos não ouvirão a verdade, vão se apegar a espíritos enganadores e vão rejeitar a verdade, não suportarão a sã doutrina. É o que vai estar acontecendo, filho. Hoje você prega a verdade, o povo não quer ouvir. Deus falou por diversas vezes: eu quis advertir vocês, eu queria corrigir vocês, mas vocês não me deram ouvido. Por isso está acontecendo tudo isso com vocês. Vocês vão ser levados a cativo para Babilônia. Nabucodonosor vai oprimir vocês. Deus avisou, só que o povo não dava ouvido, rapaz. Eita glória, isso não é diferente no dia de hoje. A gente fala do pecado, a gente adverte o povo, só que o povo não quer dar ouvido. Só que quando morrer e fechar os olhos e for pro Hades, lá você vai se lembrar das palavras de correção que você ouviu. Só que já é tarde, rapaz. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Eita glória a Deus, aleluia. Eita glória, aleluia, eita glória. Eu vou falar, eita. Olha que tremendo, irmão, olha o que Deus falou pro povo. Eu tentei advertir vocês, vocês não me deram ouvido. Agora vocês estão passando adversidade. Nabucodonosor vai levar vocês para Babilônia. Vocês vão ser levados cativo. Vai sofrer na mão do inimigo, rapaz. Deus avisou, só que escuta só. O povo de Israel e o povo de Judá estavam obstinados. Era povo que não queria dar ouvido para as palavras do Senhor. Só que escuta só, eu vou falar. Isso não é diferente no dia de hoje. Hoje a gente prega o evangelho. Hoje a gente fala, só que as pessoas não querem dar ouvido. Só que se você morrer, eu vou falar. Se você morrer no pecado e não se arrepender, sabe para onde a tua alma vai? A tua alma vai pro Hades. E lá no Hades, filho, lá no Hades você vai ter a memória. Você lembra do mendigo Lázaro do rico que Jesus contou em Lucas, essa história? Quando o rico morreu, ele foi pro Hades. Aí lá no Hades ele começou a se lembrar do mendigo Lázaro, se lembrando de Abraão. Lá ele foi começar a refletir. Só que já é tarde. Filho, é melhor você dar ouvido para essas palavras que saem da minha boca. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, filho. Escuta só, o povo de Judá estava sendo castigado ali, ia ser levado a cativo. Só que o povo não queria dar ouvido. Deus falou assim várias vezes: eu denunciei vocês por intermédio dos meus profetas, mas vocês não quis dar ouvido à correção. Infelizmente, muitos não querem dar ouvido hoje. Só que se morrer e for pro Hades, lá você vai se lembrar das palavras que você ouviu. Só que já é tarde. Lá você vai se lembrar da correção que você ouviu. Filho, a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Se você está com vida, você tem a oportunidade de se arrepender. Só que lá no Hades, filho, não tem como mais. Sabe o que significa Hades? Lugar dos mortos. Se você morrer sem Deus, sem Jesus, é para lá que tu vai. Escuta essa palavra que eu estou dizendo, a palavra é minha. E a Bíblia é isso que eu estou dizendo. Só que lá já é tarde, filho. Lá não tem como. Aqui, com vida, você tem a oportunidade de pedir perdão para Deus e Deus te perdoar. Lá no Hades não. Lá acabou a chance. Lá é o lugar dos mortos. Lá, a Bíblia diz que lá é lugar dos mortos. E a Bíblia diz que o Senhor não é Deus dos mortos. Ou seja, a presença de Deus não está lá. Lá é a ausência total de Deus. Eu vou falar, Jesus. Lá é a ausência do Pai. Deus não está lá, filho. Escuta só. Se você não quiser ouvir essas palavras que eu estou dizendo para você, amém. Só que lá no Hades você vai refletir em tudo aquilo que você tinha oportunidade de ouvir. E já é tarde. Porque lá no Hades as memórias não serão apagadas. Você sabia disso? Eu vou te provar. Lembra do rico? Quando ele foi para o Hades? Abraão falou assim para ele: lembra quando tu tinha riqueza na terra? Lembra? Então percebe, Abraão está dizendo para ele: ó, aí você tem memória. Você lembra? Quando você levava uma vida de luxo? Lembra? Abraão estava trazendo a memória do rico. Então lá no Hades tem memória. Filho, infelizmente, a maioria das pessoas não quer saber de Deus agora. Mas lá no Hades, muitos vão querer saber e já é tarde. Acabou a oportunidade. A oportunidade está sendo dada hoje. Filho, tem pessoas agora tirando a própria vida. Tem pessoas morrendo.
Filho, nem todos estão indo para o seio de Abraão. A maioria está indo para o Hades. Jesus vai dizer que a porta larga, muitos encontrarão, mas a estreita, poucas passará. Qual que é a estreita? A estreita é a porta que leva para a vida eterna. Só que para passar nessa porta estreita, é uma porta de dificuldade. É a porta da renúncia. Renunciar a sua carne. Renunciar ao mundo. Essa é a porta estreita, mas a porta larga, muitos encontram. E qual que é a porta larga? Essa porta que você vê, a porta da bebedeira, é a porta da pornografia, é a porta, filho, da orgia. Essas portas, filho, porta larga. A porta do mundo é isso, filho. É a porta que você faz o que você bem quiser. Essa é a porta larga. Filho, a porta larga é você viver da sua maneira, do seu jeito. Agora a porta estreita é você renunciar. Porque a Bíblia diz, aquele que pertence a Cristo deve crucificar os desejos da carne. Qual que é os desejos da carne? Imoralidade sexual, impureza, festança, bebedeira. Paulo disse, quem pratica essas coisas não entrará no reino de Deus. Então servir a Cristo é crucificar esses desejos. Porque a Bíblia diz, filho, que quem pertence ao Senhor é nova criatura. A maior prova que você está em Deus é que as coisas velhas já passaram. Eis que faz tudo novo. Essa é a maior prova, filho. Só que o povo não entende essas coisas. O povo acha que servir a Deus é do jeito deles, não é do seu jeito, filho. O que Paulo disse? Olha o que Paulo disse, irmão. Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo disse, servir a Cristo é renunciar, é crucificar os desejos da carne, são as paixões. Servir a Deus não é fácil, filho. Quem disse que é fácil? Se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. É difícil. Você tem que estar ali todos os dias. Paulo vai dizer, eu fui levado como ovelha para o matadouro todos os dias. Todos os dias eu enfrento a morte, Paulo disse. O que Paulo está dizendo? Todo dia eu enfrento a morte. Paulo está dizendo, todo dia eu renuncio. Todo dia. Filho, por amor a Cristo. Se até Jesus foi crucificado no corpo físico. Jesus também matou a carne, filho. Foi crucificado no corpo físico, ressuscitou no espírito. Nós também, filho. O que Paulo disse? Olha Cristo. Assim como morreu para o poder do pecado e vive para Deus, do mesmo jeito são vocês. Morra para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo quer que você faça. É isso que Paulo quer que a gente... Paulo, escuta só, ele falou assim, olha como Cristo morreu para o poder do pecado e vive para Deus. Toma um exemplo, como Jesus. Ele quer que você se espelhe em Cristo. Porque Jesus fez isso, ele morreu para o poder do pecado, para quebrar o poder do pecado. Agora que vive para Deus. Do mesmo jeito são vocês. Siga isso como exemplo. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.